som da festa vai subir, e a sua glória descerá. O show virá um novo som de aleluia. O som da festa vai subir, a sua glória descerá. O show virá um novo som de aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Ei, ei, vem sobre nós, sobre nós. Oh, Jesus, vem habitar. Não queremos só uma visita. Venha desfrutar. Tu és adorado neste lugar. Oh, vem habitar. Vem habitar. Não queremos só uma visita. Queremos muito mais do que isso. Queremos a tua glória. Venha desfrutar. Tu és adorado neste lugar. Do fundo do coração, vem habitar. Fala pra ele. Vem habitar. Não queremos só uma visita. Venha desfrutar, Senhor, da nossa adoração. Venha desfrutar. Tu és adorado neste lugar. Mais que tudo nós queremos tua glória, tua glória. Mais que tudo nós queremos tua glória, tua glória, tua glória, Senhor, tua glória, Senhor, me apaixona e me transforma. Tua glória, Senhor, tua glória, Senhor, tua glória, Senhor, me apaixona e me transforma. Quando Salomão acabou de orar, a glória do Senhor encheu a casa. Que nesta noite a glória de Deus possa encher a sua família, a sua vida, esta igreja, este lugar. Ei, ei. Nós queremos a tua glória sobre nós. Queremos estar cheios da tua glória. Ei, ei. Venha habitar. Não queremos só uma visita. Venha desfrutar. Tu és adorado neste lugar. Oh, venha habitar, venha habitar. Venha habitar. Não queremos só uma visita. Venha desfrutar, Senhor. Venha desfrutar. Adore o nome do Senhor. Clame a Ele. Peça mais, mais. Oh, muito mais. Mais que tudo nós queremos tua glória, tua glória. Mais que tudo nós queremos tua glória.
a presença dele nesta noite. Ei, Jesus, vem sobre nós, vem sobre nós, vem com tua glória, Jesus. Ei, Jesus, ouve o nosso clamor. Você sabe que você não pode sair da sua casa à toa. Esse dia do Senhor é para você adorar, é para você entrar no Santo dos Santos, se jogar aos pés de Jesus. E eu quero te dar alguns minutos para você fazer isso. Você vai participar da mesa do Senhor cheio de vida. Mas você canta uma canção dessa, você está tão silencioso, tão silenciosa. Faz festa, querido, Jesus está vivo. Ele reina. Faça muita festa neste lugar, nessa noite, porque Ele é adorado neste lugar. E eu quero convidar você a fazer bastante barulho, exaltando, glorificando e exaltando o Senhor. Você é livre neste lugar. Você é livre para exaltar, glorificar o Senhor. Oh, aleluia, Deus. Oh, aleluia. Deus a ti, Senhor. Ore com o teu irmão da direita, com o teu irmão da esquerda. Comece a orar um pelo outro no lugar onde você está. Comece a abençoar a vida do seu irmão, da sua irmã nessa hora. Fala assim: meu irmão, quero orar com você, minha irmã. Dá licença, quero orar com você, abençoar a sua vida, abençoar a sua casa, a sua família. Eu quero abençoar você. Ore, faça uma oração que ele possa ouvir, que ela possa ouvir, em nome de Jesus. Boa noite, queridos. Graça e paz. Nós estamos muito felizes em estarmos aqui, junto com os irmãos da terceira IPI. Tivemos a oportunidade hoje pela manhã de compartilharmos a palavra. E estamos revendo amigos, não é? Pessoas muito queridas, pessoas que nós amamos, que fazem parte aí da nossa caminhada, do nosso ministério, pessoas que nos carregaram no colo, não é? Fiz menção aí de manhã a algumas pessoas que nos viram ainda crianças nessa cidade, não é? E que hoje ainda fazem parte da nossa trajetória. Para aqueles que não me conhecem, o pastor já disse, não é? Meu nome é Fernando Lucas. Rosinha, minha esposa amada, não é? Rosa Juliana, linda. Você quer descer? Não. Então, não pode descer, criança, vai em paz. Salva de palmas, queridos, para minha esposa. É isso. Dá um tchauzinho pro pessoal, dá um tchauzinho. É aquele negócio, esposa de pastor, né? Quando for me apresentar, não é? Que eu não precisa pedir para eu ficar de pé, nem nada, não. Aqui não, irmã, vem na frente, filha, tá? É isso aí, graças a Deus. E nós iniciamos a nossa caminhada ministerial junto à IPI, não é? Aqui em Bauru, na primeira IPI. Tivemos ali alguns anos, depois Deus nos deu a oportunidade de pastorearmos a igreja de Avaré, primeira IPI de Avaré, ficamos alguns anos ali, 3 anos, e aí desde o início, janeiro de 2018, nós assumimos um compromisso missionário, no campo missionário, no Rio Grande do Sul, em Passo Fundo. Abra sua Bíblia no primeiro livro dos Reis, capítulo de número 18, eu gostaria de fazer a leitura com você a partir do versículo 41. Encontrou, querido? Amém? Vamos ler aí a palavra de Deus, a partir do versículo 41 desse capítulo. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Subiu Acabe a comer e a beber, e Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo e, encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos e disse ao seu moço: sobe e olha para o lado do mar.
Ele subiu, olhou e disse: não há nada. Então lhe disse Elias: volta, e assim por 7 vezes. À 7ª vez disse: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena como a palma da mão do homem. Então disse ele: sobe e dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Dentro em pouco, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. A mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos e correu adiante de Acabe até a entrada de Jezreel. Até aí, queridos. Vamos orar mais uma vez? Senhor, obrigado, ó Pai, porque o Senhor nos dá a oportunidade de estarmos aqui esta noite. Obrigado, Jesus. Se cumpre hoje, ó Deus, a Tua palavra, onde 2 ou mais estiverem reunidos em nome de Jesus, Ele estaria presente no meio deles. Então te agradecemos pela Tua presença no nosso meio. Obrigado por tudo que experimentamos do Senhor até aqui. Obrigado pelos louvores, obrigado pela Tua mesa, obrigado pelas ofertas, pelas crianças. Que tudo isso chegue como aroma suave na Tua presença. De forma muito especial clamamos pela revelação, pela iluminação do Teu Espírito Santo. Que a Tua palavra aberta em nossas mãos toque o nosso coração, a nossa mente. Que o Teu Espírito, ó Pai, abra o nosso entendimento, os nossos ouvidos espirituais, os nossos olhos espirituais. Que possamos contemplar aquilo que o Senhor preparou para nós essa noite. Precisamos ouvir a Tua voz. Precisamos, Senhor. Só Tu tens as palavras de vida eterna. Fala conosco aquilo que precisamos ouvir. É a oração que fazemos, num só coração nós oramos, e fazemos isso agradecidos em o nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Meus amados irmãos, hoje pela manhã eu destaquei o privilégio de estar nessa igreja, nessa comunidade muito amada, no primeiro domingo do ano. Então nós ainda estamos respirando a virada do ano. Eu acredito que você tenha tido a oportunidade de participar das programações, tanto aqui na igreja, como também na sua família, que são referentes a esse período, a essa data. Todos nós, cada um de nós, teve a sua agenda, teve a sua programação, cada um de nós aqui participou, não é, de algumas dessas programações, e como sempre, você deve ter feito os seus planos, você deve ter colocado diante de Deus os seus projetos, você deve ter colocado diante de Deus circunstâncias e situações, bem como você deve ter colocado diante de Deus a vida de pessoas que você ama. Enfim, todos nós nesse período do ano, nós nos planejamos, nos programamos para o ano que vai começar. Eu tenho certeza que você fez isso. E é bem verdade que, ainda que essa data, ainda que esse período inunde o nosso coração com uma certa expectativa, uma certa esperança, isso venha inundar o nosso coração com um certo nível de encorajamento para o que nós temos pela frente, é bem verdade também que em algumas situações mudam-se os meses, mudam-se os calendários, mudam-se os anos, e essas situações parecem que são sempre as mesmas, parecem que elas não mudam, ainda que seja o Natal, ainda que seja o Ano Novo, ainda que seja qualquer outra fase da nossa vida. E isso se dá em vários níveis e em vários graus. Exemplo, quando nós ainda somos adolescentes e nós pensamos assim: bom, quando me formar no ensino fundamental e eu estiver no ensino médio,
Nós temos aquela expectativa. E quantos aqui já não disseram assim: bom, vou deixar para estudar no ensino médio, porque é lá que eu vou prestar o vestibular. E aí então nós entramos no ensino médio e vem a expectativa da faculdade. E aí nada muda. Nós entramos na faculdade e agora as demandas são outras. Aí vem o mercado de trabalho, aí depois vem os relacionamentos, vem o casamento, a família, os filhos. E é certo que algumas situações que nós experimentamos, eu tenho certeza que você concorda comigo, o que nós precisamos é de um verdadeiro milagre. Essa é a palavra, milagre. Às vezes as coisas estão tão ruins, às vezes as situações fogem tanto do controle das nossas mãos, às vezes a situação desafia tanto as nossas capacidades, as nossas competências, as nossas faculdades, que o que nós afirmamos é isso: somente um milagre para que essa situação mude, somente um milagre para que o meu casamento venha a ser salvo, somente um milagre para que a empresa não feche as portas, somente um milagre para que o meu filho saia dos caminhos que ele tem trilhado, somente um milagre. E a palavra de Deus para nós essa noite é exatamente essa: o Deus que nós servimos é um Deus de milagres. Então, se você está precisando de um milagre, creia em nome de Jesus. É a oportunidade que você tem de ver o agir de Deus. É isso. E aí então, nós olhamos para esse texto aqui, e esse texto ele se encontra dentro de um contexto de milagre. E quando nós realizamos a leitura desse texto, nós podemos aqui ter três perspectivas, ou três pontos de vista. Podemos olhar de três maneiras, abordar de três formas esse texto. E a primeira forma que nós podemos abordar esse texto, pensar a respeito dele, diz respeito ao que aconteceu, diz respeito ao acontecimento em si. E o que aconteceu aqui? Finalmente choveu em Israel. Choveu em Israel. Mas por que chover em Israel? Nesse contexto aqui, trata-se de um milagre. Nós estamos diante da maior e mais drástica seca que a nação de Israel havia experimentado. Desde o dia em que Elias disse para Acabe que não iria chover, realmente, e como o profeta havia dito, não choveu em Israel. E aí quando nós pensamos nisso, anos sem chuva numa nação, nós estamos falando de rebanhos se perdendo, nós estamos falando de lavouras sendo perdidas, nós estamos falando de pessoas sem emprego, pessoas sendo postas à margem da sociedade. Nós estamos falando de uma situação onde viúvas sobreviveram apenas por um milagre. Nós temos dentro dessa situação um milagre que acontece na casa de uma viúva. Nós temos pessoas aqui se tornando cada vez mais pobres e miseráveis. E aí então nós estamos diante de uma calamidade que Israel estava enfrentando. Então nós estamos diante de um contexto traumático. Nós estamos diante de um contexto de miséria, nós estamos diante de um contexto de luta, de provação, de dificuldade. Mas aí nós olhamos para a palavra de Deus e entendemos uma verdade maravilhosa, porque a palavra de Deus nos mostra que não existem provações que não terminem, não existem desertos que não acabem, não existem lágrimas que não venham ser consoladas, não existe luta na vida do cristão que dê a última palavra. Quem dá a última palavra na minha história e na sua história é o nosso Deus. É o nosso Deus. E o nosso Deus é um Deus de milagre. Não há dor que não possa ser remediada pelo médico dos médicos, que não possa ser confortada pelo bálsamo do nosso Deus. E Deus havia determinado um tempo, e esse tempo estava completo, e esse tempo havia terminado.
O tempo não para a destruição do povo, mas um tempo para a provação do povo. Um tempo para que o povo experimentasse a disciplina de Deus. E aqui, queridos, é muito possível que Deus permita que cada um de nós, baseado apenas nas nossas escolhas, porque muitos dos sofrimentos presentes na nossa vida são consequências das escolhas que nós fazemos. Porque nós podemos, quem sabe, escolher a semente que nós lançamos, mas nós não podemos escolher o fruto que essas sementes irão produzir. Muito do sofrimento que está presente hoje na nossa vida diz respeito à nossa irresponsabilidade, diz respeito à nossa negligência, diz respeito à nossa irreverência em relação a Deus, diz respeito à desobediência que muitas vezes nós alimentamos, que muitas vezes viramos o rosto para Deus e fazemos de conta que a sua palavra não nos dá a diretriz, que a sua palavra não nos ensina, não nos orienta, e muitas vezes escolhemos viver da forma como quisermos viver. E aí então é quando cada um de nós colhe sim as consequências das nossas ações, as consequências daquilo que nós semeamos. Mas o nosso Deus, ele é tão misericordioso, que o nosso Deus faz uso da nossa teimosia, faz uso das consequências das nossas escolhas para nos abençoar. Porque Israel estava experimentando aqui as consequências das escolhas erradas que ele havia feito. Israel havia virado as costas para Deus. Israel havia se enveredado por caminhos de idolatria, feito alianças com povos pagãos. Israel havia ali adulterado a sua forma de adoração em relação a Deus, e Deus foi tão misericordioso que permitiu essa seca na vida de Israel, para que Israel voltasse os olhos para Ele e entendesse que Ele era o Deus de Israel. Talvez você tenha enfrentado lutas, dificuldades, e até hoje você está tentando levar no peito. Até hoje você está tentando resolver as coisas com a sua sabedoria, com as suas verdades, com a força do teu braço. Enquanto Deus espera que nós venhamos colocar todas essas situações diante do altar dEle. E diante do altar dEle reconhecer o nosso pecado e pedir para que Ele seja misericordioso com nós. Deus é misericordioso. E a misericórdia de Deus sempre abre espaço para recomeços. Finalmente choveu em Israel. E a chuva em Israel era o marco de um recomeço na história daquele povo. As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. As lutas têm um fim, os desertos têm um fim, as provações têm um fim, mas a misericórdia do nosso Deus não tem fim. E nós servimos esse Deus misericordioso que fez chover em Israel. Mas a outra forma que nós temos de olhar para esse texto diz respeito agora a esse contexto de promessa onde ele acontece. E que promessa é essa? Deus havia feito uma promessa para Elias. Elias, irá chover novamente em Israel. E aí então, diante dessa promessa que Deus havia feito para Elias, toda a atitude de Elias, toda a postura de Elias, todas as iniciativas de Elias se dão em resposta a essa promessa que Deus havia feito. O que Elias queria ensinar para o povo de Israel, e que também Elias nos ensina essa noite, Deus através da sua palavra nos mostra, é que as promessas de Deus precisam ser levadas a sério.
As promessas de Deus precisam ser consideradas. Nós precisamos dar créditos para aquilo que Deus disse que iria fazer. Porque aquilo que Deus disse que iria fazer, Deus cumprirá. O nosso Deus, que é misericordioso, é também um Deus fiel. O mesmo Deus que prometeu é também o Deus que vai cumprir aquilo que Ele prometeu. E nós precisamos cada vez mais nos apropriar das promessas que Deus tem para cada um de nós. Promessas que nos são reveladas através da própria palavra de Deus. E Balaão entendeu isso. Balaão, ele foi pago por um rei pagão para que ele viesse profetizar contra o próprio povo. E aí então ele profetizando contra o povo, ele precisou admitir: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A palavra de Deus vai dizer que a sua palavra não voltará para si vazia. Aquilo que Deus disse que iria fazer, Deus vai fazer. O nosso Deus, que é misericordioso, é também um Deus fiel. Um Deus que não deixa a sua palavra cair no esquecimento. O Deus que não deixa a sua palavra ser apenas meros jargões, palavras de efeito, palavras que sensibilizam, palavras que são apenas bonitas. Aquilo que Deus disse que Ele faria, em nome de Jesus, descanse, porque vai acontecer na sua vida. O nosso Deus é fiel para cumprir as suas promessas. E é tão interessante a atitude de Elias, porque a atitude de Elias, ele crê na promessa de Deus, e ele crê na promessa de Deus mesmo contra as circunstâncias. Elias acreditou, Elias olhou para aquilo e confiou nas palavras de Deus. O céu não falava de chuva, o clima não falava de chuva, as regiões em torno do lugar onde Elias estava também não havia recebido chuva, mas Deus falou que ia chover, então Elias acreditou que iria chover. Elias conhecia e reconhecia o caráter de Deus, o Deus que é fiel. Em alguns momentos da nossa vida, talvez, olhando para a nossa casa, olhando para a nossa família, ali nós não vemos sinais de futuro. Talvez olhando para os nossos sonhos e para os nossos planos, o que vemos é um deserto, um lugar árido, sem perspectivas, um lugar talvez sem alternativas. Quando nós olhamos para a nossa vida emocional, nós nos vemos extremamente fragilizados. Medicações não solucionam, terapias não resolvem. Olhamos para a nossa vida relacional e o que nós encontramos é ausência, é solidão. Por mais que estejamos no meio da multidão, por mais que façamos tudo, e realmente em alguns momentos algumas pessoas fazem tudo pela família, tudo pelos filhos, tudo pela esposa, tudo pelo esposo, e o sentimento seja: eu sou um invisível, por mais que eu faça ninguém nota, por mais que eu faça ninguém valoriza. Meu irmão, em nome de Jesus, creia, porque Deus tem promessas maravilhosas para você, e é para você mesmo. Saiba que aquilo que Deus tem preparado para você será derramado como chuva abundante na sua vida. Esse é o Deus que nós servimos. Creia contra as circunstâncias.
O importante não é a tempestade que está fora do barco, o importante é quem está no barco junto com você, e Ele é Jesus Cristo de Nazaré. Jesus. Elias creu e soube que o mesmo Deus que era misericordioso também era um Deus fiel. E a terceira forma que nós temos de olhar para esse texto é algo que nos desafia e nos desafia por demais. Porque agora nós estamos falando de um símbolo que mexe com a confiança, com a fé, que mexe com a dependência de Deus, com a dependência que nós temos em relação a Deus. Nós estamos falando de uma nuvem do tamanho de uma mão de um homem. Uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Elias orou, Elias olha para o seu servo e ele vai dizer assim, para que o servo olhe no horizonte, isso 7 vezes. Então durante 7 vezes esse moço vai olhar, e aí na 7ª vez então ele enxerga uma nuvem do tamanho de uma mão, e aquilo para Elias era o suficiente. Elias enxergar uma nuvem, depois de um período de seca, com o céu claro, limpo, sem nuvens alguma, Elias viu uma nuvem do tamanho de uma mão. O que Elias e o que Deus estavam ali trazendo para o povo de Israel era o seguinte: o pouco da mão de Deus pode ser muito. Aquilo que não é suficiente nas mãos de Deus pode se tornar algo abundante. Deus não precisa de muitos recursos para realizar a sua vontade, desde que esses poucos recursos estejam na sua mão. O grande problema é que muitas vezes nós achamos que temos muitos recursos. Nós pensamos assim. Muitas vezes nós achamos que damos conta de situações que na verdade nós não temos competência para resolver. E aí então nós fazemos pessoas sofrerem, causamos dor, separações, rompimentos, traumas, frustrações, destruições, porque muitas vezes achamos que os recursos que estão nas nossas mãos são suficientes para que a gente venha dar conta da nossa vida. Nós não damos conta da nossa vida. Pense você, se a sua salvação dependesse de alguém como você iria para o céu? Se a garantia do seu nome estar escrito no livro da vida fosse responsabilidade de alguém que fosse o seu xerox, o seu nome estaria escrito lá? Não estaria. Nós não damos conta, nós não temos capacidade, nós não temos competência. Quem tem é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Tanto que por isso Jesus, sabendo da nossa insuficiência, Jesus vai dizer: eu nunca vos deixarei sós. Eis que estou convosco todos os dias. Ele é o nosso Deus. E Ele faz isso porque Ele sabe que a gente não dá conta da nossa vida, que a gente não tem condições de nos garantirmos na existência. O pouco na mão de Deus se transforma em muito. Uma pequena nuvem nas mãos do Deus vivo de Israel se torna uma grande tempestade, se torna uma grande chuva. Uma nuvem daquele tamanho num céu claro, num céu límpido, não significa nada. Uma garoa naquela terra não iria resolver aquele problema. Um chuvisco naquela terra não iria resolver o problema da seca. O que precisava acontecer ali era uma chuva abundante.
Isso nos ensina que Deus sabe exatamente o que você precisa, nem menos e nem mais. O que vier para você vem na medida certa, porque Deus conhece a sua necessidade. Deus sabe o que você precisa. E a palavra de Deus é tão maravilhosa, que ela nos revela esse caráter de cuidado de Deus, quando ele vai dizer assim, o salmista, que Deus cuida dos seus enquanto eles dormem. Deus cuida de nós, Deus cuida de você. Você não está derramando as suas lágrimas sozinho, mas saiba que Deus está ao teu lado enquanto você chora. Deus está com você, Deus está com você. Essa nuvem era um símbolo para a nação de Israel, uma nação que precisava voltar a ser o povo escolhido de Deus. E talvez você precise enxergar essa nuvem na sua vida. E talvez você precise olhar para a sua vida e ver, ainda que seja uma nuvem do tamanho da mão de um homem, eu não tenho mais forças. A palavra de Deus nos diz que é quando somos fracos que então somos fortes. O poder de Deus se aperfeiçoa na tua fraqueza. A sua fraqueza pode ser a nuvem que você precisa reconhecer. Talvez é isso que falta para que Deus mande a chuva. É você reconhecer que você é fraco. É você reconhecer que você não dá conta. É você reconhecer que você não pode. E talvez Deus esteja nessa expectativa com cada um de nós essa noite, para que reconheçamos a nossa incapacidade, para que Ele realize algo maravilhoso nas nossas vidas. Uma pequena nuvem na mão de Deus pode se tornar uma grande tempestade. Deus fez chover em Israel, Ele é poderoso para fazer isso. Deus é misericordioso, porque ainda que o povo havia se desviado de Deus, Ele permitiu a seca para que o povo voltasse para os seus caminhos. E Deus mandou a chuva na hora certa, na medida certa, porque Ele cuida de nós. Ele cuida de nós. Mas aí tem a atitude de Elias. E eu gostaria inclusive de caminhar para o final dessa reflexão, destacando o que Elias fez, ainda que o milagre tenha sido realizado por Deus, e ainda que Deus houvesse ali determinado que o milagre iria acontecer, iria chover em Israel, aí diante do milagre nós temos a atitude do servo de Deus. Nós não somos passivos diante dos milagres que Deus realiza. Ainda que não haja em nós mérito algum, merecimento algum, crédito algum, no sentido de fazer com que Deus se torne obrigado a nos abençoar, nós participamos daquilo que Deus está fazendo. Nós, como instrumentos de Deus, podemos ali, junto com a sua vontade, manifestar a sua glória. E que o que foi que Elias fez, que nos desafia nesse ano que ainda está começando. A primeira atitude que Elias faz, que nos desafia, é: Elias foi orar. Elias foi orar. Quando nós começamos a leitura desse texto, Elias estava orando. Oração. Existia a promessa, existia a palavra. Elias conhecia a palavra de Deus, a palavra que Deus havia dado a ele. Mas entre a palavra que Elias recebe e o cumprimento dessa promessa, existe um tempo. E esse tempo não diz respeito a nós. Nós não sabemos quanto tempo é. Na verdade, o cumprimento das promessas de Deus na nossa vida, que é no tempo dele, nós podemos chamar de Kairos, o tempo de Deus. E o tempo de Deus é de Deus. No entanto, cada um de nós tem um relógio. A solução é para agora, a resposta tem que ser hoje.
para resolver, a resolução precisa ser imediata. Esse normalmente é o nosso comportamento. E quando nós agimos assim, é quando a ansiedade inunda o nosso coração, é quando as reclamações, as lamentações, o sentimento de injustiça se apodera de nós. Uma atitude de autocomiseração, autovitimização, quando eu começo a achar que tudo conspira contra a minha vida, nada dá certo, ninguém se importa comigo, todas as portas se fecham, já perco o meu sono, perco a minha alegria, aí então já não tenho mais vontade de viver. O que Elias fez entre a palavra que ele recebe de Deus e o cumprimento dessa palavra, Elias foi orar. Elias foi orar. Palavra de Deus. Elias conhecia a palavra de Deus. Queridos, no Brasil nós temos um privilégio maravilhoso. Você pode ter na sua mão o livro impresso da Bíblia Sagrada. Em alguns países, e essa igreja dentro dessa cultura missionária que tem, eu tenho certeza que você já ouviu alguns relatos. Em alguns países, você ser pego com a Bíblia na mão pode custar a sua vida. Você pode ser preso, você pode ser expulso da sua casa. No entanto, você tem a palavra de Deus nas suas mãos. Qual o valor que você tem dado para a palavra de Deus? Qual o valor? Você crê realmente que ela é a palavra de Deus? Você crê? É com convicção que você fala isso? E conta a história que Joãozinho estava na aula e diz que a professora estava indignada naquele dia, e a professora dizia assim: que absurdo alguém acreditar na história de Jonas. Onde já se viu um negócio desse? Falar que um homem ficou 3 dias e 3 noites na barriga de um peixe. Quem é que tem a capacidade de acreditar numa história como essa? E diz que o Joãozinho levantou a mão: eu tenho, senhora, eu acredito nesse negócio aí. E mais, hein, senhora? Quando eu chegar lá no céu, eu vou perguntar para o Jonas como é que foi esse negócio dele ficar 3 dias e 3 noites na barriga do peixe. Aí a professora se enfureceu. A professora olhou para ele e disse: céu? Agora, além de você acreditar que o Jonas ficou na barriga do peixe, você vem falar para mim de céu? E quem garante que o Jonas foi para o céu? E se o Jonas foi para o inferno? Aí o Joãozinho respondeu: bom, daí a senhora pergunta para ele lá como é que está a situação, para ver como é que é, né, a história. Eu tinha prometido para minha esposa que eu ia me segurar para não contar essa. Você crê nisso, querido? Amém? Não que o Jonas está no inferno, mas que a Bíblia é a palavra de Deus. Você crê nisso, queridos? Queridos, nós temos essa bênção de termos a palavra de Deus nas nossas mãos, diante da palavra de Deus, para que você aguarde com esperança, com expectativa que as promessas de Deus se cumpram na sua vida. Ore, em nome de Jesus, ore, porque na oração não é tanto aquilo que nós falamos para Deus, mas é aquilo que nós podemos ouvir dele quando nós estamos nesse momento de oração. Isso é maravilhoso. É quando no momento de desespero, é quando no momento de solidão, você lembra dessas palavras que mencionamos há pouco de Jesus Cristo: eu nunca vos deixarei sós. É quando no momento de desorientação, que você está perdido, você ouve assim: o Senhor é o teu pastor e nada vai te faltar. Nos momentos de medo, de temores, e é quando você olha para a palavra de Deus e você vai lembrar que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem e os livra. É na oração.
É na oração quando você se desespera em relação ao futuro. E você vai se lembrar que todos os nossos dias estão contados e que Deus conhece todos eles. É quando você está querendo fugir da presença de Deus, e você vai lembrar das palavras do salmista: se eu descer no mais profundo abismo, Ele está lá. Se eu subir no mais alto monte, o Senhor vai estar lá também. Na oração. E grandes homens da história da igreja, como Lutero vai dizer assim: eu tenho tanto para fazer hoje, que eu tenho que orar no mínimo 3 horas. 3 horas. O nosso pensamento é o oposto a isso. Porque o nosso pensamento é: eu tenho tanto para fazer, que eu não tenho tempo para orar. Beira a inconsequência isso. Porque se você tem decisões importantes a serem tomadas, se você tem circunstâncias complicadas que estão roubando a sua paz, a sua alegria, se a sua agenda está lotada e você não está conseguindo se organizar em relação a ela, é aí que você tem que orar mais. É aí que você tem que pedir cada vez mais o auxílio de Deus, buscar cada vez mais a orientação de Deus, não menos. Mais e não menos. Palavra e oração. Entre a promessa de Deus e o cumprimento dessa promessa, Elias escolheu orar. Uma segunda atitude de Elias, que nós vemos nesse texto, diz respeito agora à perseverança. Perseverança. E a perseverança aqui de Elias estava relacionada a esse momento que ele estava orando. Elias só perseverou porque ele orou. Se Elias não tivesse orado, muito provavelmente ele teria desistido. E Elias olha para o seu servo e ele vai dizer assim: dá uma olhadinha no céu para mim. Não tem nada. Dá uma olhadinha no céu para mim. Dá uma olhadinha. De repente o moço até ficou naquela de: bom, não vou contrariar, né? Ele está orando e tal, mas na cabeça dele: poxa, 7ª vez já que eu vou lá ver. E aí quando ele vai e volta, ele falou: Elias, eu vi lá, e eu vi que tem uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Perseverança. Querido, em nome de Jesus, talvez você entrou aqui essa noite querendo jogar tudo para o alto. Talvez você entrou aqui essa noite querendo desistir. Palavra de Deus para você: anda mais 1 milha em nome de Jesus. Oferece a outra face em nome de Jesus. 70 vezes 7 em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se cale mais um pouco em nome de Jesus. Porque muitas vezes a gente toma algumas decisões do tipo: olha, de hoje não passa. Hoje ele vai ouvir umas boas verdades, porque eu não aguento mais. Isso pode trazer consequências para o resto da sua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, persevere, acredite, ore, busque, se aconselhe. Isso vale para nós essa noite. Nós ouvimos tantas vozes, e as vozes da sociedade, elas são tão pessimistas. As vozes de um mundo sem Deus não nos levam para mais perto de Deus, mas nos afastam da vontade de Deus. E muitas vezes nós entramos dentro desse contexto de confusão, quando nós já não sabemos mais quem ouvir, ou como ouvir, ou o que fazer, ou quando fazer. Em nome de Jesus, silencie. Coloque-se na presença de Deus e peça forças para continuar. Persevere e lembre-se que as promessas de Deus irão se cumprir no momento certo na sua vida. Persevere em nome de Jesus. Não desista do seu filho em nome de Jesus.
Não desista do seu casamento em nome de Jesus. Não desista de ter uma vida transformada em nome de Jesus. O nosso Deus pode mudar e transformar a sua vida. O nosso Deus é poderoso. Não existe coração tão duro que não possa ser quebrado pelo nosso Deus. Não existe nada que Deus não possa fazer, porque o nosso Deus é o Deus do impossível. Em nome de Jesus, persevere, não desista, porque Deus tem chuva para mandar sobre a sua vida. E encerro. Além de Elias orar, perseverar, Elias ele estava preparado. Elias ele se prepara para aquilo que iria acontecer. E aqui nós temos uma figura, queridos, que é Acabe, o rei Acabe. Um rei que foi de um fracasso sem precedentes na nação de Israel, esposo de Jezabel. Acabe, quando Elias disse que não iria chover, Acabe não acreditou nas palavras de Elias. E aí então agora, Acabe havia presenciado fogo caindo do céu, consumindo o altar, os profetas de Baal sendo exterminados da nação. Sabe o que o Acabe foi fazer? O Acabe foi comer. 440 profetas. E o Acabe foi fazer o quê? Se alimentar. Simplesmente uma pessoa fora de sintonia com o momento, com o que estava acontecendo. E aí então, quando o moço de Elias viu a pequena nuvem, o Elias falou assim: faz uma gentileza para mim, avisa o Acabe lá para ele ir embora, porque vai chover e vai chover grandão, vai chover, vamos ter que passar corrente ali nas nações, porque não vai passar. E aí o Acabe simplesmente, e de novo não dá crédito para aquilo que o Elias falou, e continuou lá no palácio, ficou lá no palácio. E aí então, quando começa a chover, olha que coisa linda, começou a chover, aí o Acabe falou: opa, está caindo uns pingos aí, prepara o carro lá. Entrou dentro do carro, os cavalos, e aí bora tocar esse negócio que a gente tem que ir para casa. Só que a Bíblia vai dizer que ele teve extrema dificuldade para ir, por causa da estrada, por causa da chuva, por causa dos buracos, por causa da lama. Mas o texto traz um detalhe maravilhoso aqui para nós. Mostra que o Elias se cingiu, levantou ali, não é? A sua toga, o seu vestido. E aí então ele vai correndo na chuva, e inclusive vai correndo na frente do carro do Acabe. Eu fico imaginando o Acabe dentro daquele carro, ele tentando ir, o negócio quase girando e pulando e tal, e ele olha lá na frente, aquele doido correndo na chuva, e fala: oh Deus, que eu não acreditei nessa palavra? O que isso nos ensina? É que diante de algumas situações, onde nós não damos créditos para a palavra de Deus, e queremos fazer a coisa do nosso jeito, a gente tem extremas dificuldades de seguir adiante. Extremas dificuldades. Mas se nós cremos nas promessas de Deus, se nós oramos, se nós guardamos a sua palavra, se nós perseveramos, ainda que as dificuldades sejam muitas, nós correremos na chuva que Deus vai mandar. Nós estaremos desfrutando da chuva que o Senhor vai mandar sobre as nossas vidas. Elias desfrutou da chuva. Elias bebeu daquela chuva, Elias sentiu o cheiro daquela chuva. Deus tem chuva para mandar sobre a sua vida. Creia nisso em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos ajude na oração esse ano. Que Deus nos ajude a perseverar esse ano, para que nós possamos aí desfrutar dos milagres de Deus sobre a nossa vida. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém.